Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa segunda aula sobre economia e população da Europa. Na última aula nós falamos um pouco sobre as indústrias e também sobre a tecnologia em países, nos principais países da Europa, e hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, mais em especial falando sobre a Alemanha nesse setor de indústria e tecnologia. E o setor industrial alemão, ele vai ser muito importante, ele vai ser muito desenvolvido, justamente porque a Alemanha possui alguns fatores que vão possibilitar muito o seu desenvolvimento industrial, em especial o setor siderúrgico. E um desses fatores que vai possibilitar essa grande produção industrial na Alemanha é justamente a abundância em carvão mineral. Por possuir bastante predominância de carvão mineral, vai possibilitar justamente o fornecimento de energia adequada para que a indústria alemã possa trabalhar de maneira correta e também possa obter essa grande produção industrial. Um outro fator importante para esse crescimento econômico da Alemanha vai ser justamente a sua densa rede hidrográfica. Isso porque ela possui uma grande rede hidrográfica, é uma das maiores do continente europeu, e isso vai possibilitar justamente o escoamento da produção, onde eles vão poder tanto receber quanto exportar suas produções. E também um outro fator importante nesse setor é justamente que a Alemanha, apesar dela possuir um grande potencial de produção agrícola, ela vai ter uma certa dificuldade na produção de hortifruti e também no setor de granjeiros. Então, devido a isso, ela vai ter uma certa dificuldade nesse setor em específico. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha passou a incentivar principalmente a produção industrial, passou a destinar seus incentivos, seus recursos principalmente à produção industrial, e não se fortaleceu tanto nessa questão agrícola, principalmente nesse setor de hortifruti e também de granjeiros. Tanto que o governo passou a incentivar essa indústria e também passou a destinar seus recursos para o setor de transporte, favorecendo também esse transporte interno, que vai justamente facilitar bastante essas importações de produtos que eles não produzem tanto, como eu mencionei anteriormente. E justamente nesses setores de alimentação, a Alemanha vai ter como seus principais parceiros, como seus principais fornecedores de frutas e verduras, justamente países como Portugal, Espanha e também a Itália. E com esse incentivo do governo alemão à indústria, isso vai possibilitar com que a Alemanha se tornasse um dos primeiros países a ser grande nessa produção justamente de máquinas pesadas, máquinas de todos os tipos, tanto máquinas pesadas quanto leve, também nesse setor automobilístico, em setor de farmacêutica, em setor de eletromecânica e no setor químico. A Alemanha vai possuir uma grande potencial de produção, justamente pelo investimento que o governo alemão no pós-guerra fez nesse setor industrial. E agora falando sobre os países mediterrâneos, e do ponto de vista natural, são países assim que são bem semelhantes, principalmente em questões de vegetação, que possuem muita semelhança, e também a sua posição geográfica, que possuem latitudes semelhantes. E esses países são justamente Portugal, Espanha e Itália. E esses países que eu mencionei, eles vão ser semelhantes também na sua estrutura econômica, tanto que eles vão possuir principalmente presença marcante na indústria têxtil, na indústria calçadista e também em revestimentos cerâmicos. Esses países vão concentrar bastante esse tipo de investimento. E na sua agricultura, devido ao seu relevo montanhoso, principalmente a Espanha e a Itália, eles vão possuir bastante dificuldade nesse setor de agricultura, que vai dificultar também a circulação interna. E esses países vão possuir também um setor muito produtivo, um setor muito promissor para a sua economia, que é justamente o turismo. Isso porque em grande parte do ano, em uma determinada parte do ano, na verdade, principalmente ali no verão, as pessoas de outros países, principalmente ali países do sul, eles se deslocam justamente para esses países mediterrâneos para aproveitar do turismo. E isso vai possibilitar uma grande circulação de capital nesses lugares. Mas
Um problema que possui também nessa questão de turismo é justamente pela sua sazonalidade, ou seja, é apenas em determinada época do ano. Então, devido a isso, em uma determinada época do ano vai haver uma grande presença de empregos devido a essa demanda de turismo, e em uma outra parte do ano, quando não há todo esse fluxo de pessoas, as pessoas também vão perder seu emprego. Então, em grande parte do ano as pessoas estão empregadas, em outra parte estão desempregadas. E isso não vai favorecer justamente essa economia de modo geral. E ainda sobre esses países mediterrâneos, agora falando sobre a indústria, Portugal é um país que também apresentou uma industrialização tardia, já foi ali lá por volta do século XIX, porém não se deu de forma intensa. E a economia e a indústria de Portugal, ela foi se destacar, ou melhor, principalmente o turismo foi se destacar em Portugal ali depois que Portugal aderiu à União Europeia. E já na Espanha, a indústria ela vai se concentrar ali principalmente na região da Catalunha e no País Basco, e vai se destacar principalmente ali o setor têxtil, siderúrgico, metalúrgico e também o químico. E ela vai ser muito forte também nessa questão de recursos minerais. Essas empresas mineradoras são muito fortes ali na Espanha. E já na Itália, a Itália é justamente o primeiro país ali do Mediterrâneo que vai possuir um forte investimento e vai possuir uma forte presença da indústria. Mas esse desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento social e econômico da Itália, ele se deu de forma diferente, tanto que dá para ser dividido por regiões. Então, determinadas regiões da Itália possuem um tipo de desenvolvimento e um tipo de economia, enquanto outras partes vão possuir modelos diferentes de produção econômica. E ali as regiões norte e nordeste da Itália vão ser justamente as regiões mais desenvolvidas economicamente, tanto economicamente quanto na questão de urbanização. Isso porque nessas regiões também, de acordo com o relevo, tem ali os Alpes, que vai possibilitar justamente a construção de hidrelétricas ali na região norte principalmente, que vai aproveitar aquela água que vem do degelo dos Alpes, que ficam ali nos altos das montanhas. A região central da Itália, ela recentemente apresentou um aumento no crescimento econômico, devido também à presença de pequenas e médias empresas, principalmente ali no setor de tecidos, no setor de vestuário, e também que eles vão se destacar bastante, tanto no emprego de tecnologia para esse setor. E na região sul é justamente a área que vai viver basicamente da agricultura, e também recursos e investimentos da União Europeia vão possibilitar com que haja uma melhoria nesse desenvolvimento econômico e social nessa região do país. E já na Europa setentrional, ali na região mais norte do país, vão se concentrar países como Dinamarca, Noruega, a Suécia e também a Finlândia e a Islândia também, que são países conhecidos por possuir um elevado desenvolvimento social. Esses países eles são caracterizados justamente por possuir um relevo que não vai possibilitar atividades agrícolas, ou que vai dificultar bastante esse tipo de atividade. Então, devido a isso, principalmente pelas suas cadeias montanhosas que são bastante íngremes, e também que são esculpidas pelas águas que descem do degelo ali dos Alpes. E também um outro ponto importante é que justamente as atividades econômicas desse país vai se dar principalmente pela setor de indústria de madeireiro e também pela produção de energia hidrelétrica, devido ao seu relevo. A Suécia é um país que ela vai ser marcada por possuir grandes empresas transnacionais. Isso porque ela vai possuir grandes empresas no setor automobilístico, no setor de telecomunicações e também na produção de eletrodomésticos, que vai gerar uma grande quantidade de empregos para esse país. E também é preciso ressaltar que, devido à concorrência por possuir muitas empresas nesse setor, desses setores no país, vai haver também essa questão de transnacionais, eles vão se expandir para outros países, o que vai fazer com que algumas empresas da Suécia elas empreguem mais pessoas fora do país do que no próprio país de origem.
e nos setores ainda econômicos, falando sobre a Islândia e a Noruega, são países que são muito fortes nessa questão de pesca, sendo pesca tanto pesca industrial quanto a pesca para comunidades mais tradicionais que vão se utilizar principalmente, vão pescar para a sua subsistência, e um dos motivos desses países, por exemplo, não aderirem à União Europeia é justamente porque a pesca é uma atividade normal para eles e que é de extrema importância. E a União Europeia ela possui um controle sobre essa questão de pesca. Então, é um dos motivos principais pelo qual esses países ainda não aderiram à União Europeia, justamente visando a sua manutenção nessa questão de pesca. E a Noruega vai se destacar principalmente pela indústria madeireira e também pela exploração de gás natural e do petróleo. E já a Dinamarca, ela vai ser muito importante nos setores de indústrias químicas e também na produção de máquinas e ferramentas. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre população e economia da Europa, e eu espero aí que vocês tenham gostado bastante, que vocês tenham aprendido, e se ficou alguma dúvida, peço aí que vocês deixem nos comentários que a gente vai responder prontamente. Mas antes de você sair, eu peço aí que vocês deixem seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!